Podemos fazer aqueles comparativos assim, houve a Revolução Industrial, a chegada da internet. Você acha que a IA vai gerar um outro capítulo com essa magnitude toda? A gente vai ter que aprender a como usar a IA. Eu escutei alguns estudos e alguns debates aí que a tecnologia, a gente ainda não sabe a real capacidade que a inteligência artificial tem. Começar a acostumar com a ideia da IA e trazer coisas mais geniais, porque o ser humano é isso, né? A IA tem o poder e a nossa vida vai ser transformada pela capacidade, genialidade do ser humano de inventar. Olhou muito a questão cultural. Então essa transformação toda passa por uma mudança cultural. E aí, assim, apoiada, aí volta um pouquinho lá atrás que eu falei de estar, né, ligado diretamente com o CEO, apoiada pelo CEO máximo da companhia, falando, não, eu acredito nisso, vamos investir nisso e esse é o caminho, vamos por aí. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Luft Talks. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Eu estou com a responsabilidade de entrevistar duas pessoas de assuntos muito importantes e que estão super na moda no mercado, tá? Eu convidei para essa conversa aqui Gustavo Saraiva, que é o nosso CIO, e a Aline Oia, que é a nossa Head de Inteligência Artificial, que é um assunto que está super na moda, tá? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Então tá bom. Antes da gente começar, eu quero saber um pouquinho, quero conhecê-los um pouco mais, acho que as pessoas que não conhecem, escutar um pouco da história de vocês. Gustavo, Aline, eu quero que vocês me contem um pouquinho como é que vocês chegaram até aqui. O Gustavo, eu sei que tem uma longa história, a Aline tem uma história um pouco menor com a gente, mas tem uma história de vida e uma história que envolve tecnologia e inteligência artificial há muito tempo e a gente quer escutar um pouco disso. Gustavo, como é que você chegou aqui? Conta pra gente. Cara, quanto tempo a gente tem no podcast para fazer só essa mini bio? Não vou abrir esse tempo todo não, mas conta um pouco, nós não vamos ter podcast para isso. Tá bom, eu cheguei na Luft em 98. 98? Em 98, outro dia. Fui contratado como programador, eu fazia programa, e não adianta você fazer piadinha. Já pensei nisso. Eu era desenvolvedor nessa época. Desenvolvedor, então, em 98. Em 98. São coisas que hoje a gente olha para trás e vê o quanto tem de inovação, de DNA inovador dentro da Luft, né? Sim. Porque em 98 você contratar um desenvolvedor que já tinha um outro, né? Eu fui contratado por um outro desenvolvedor que já trabalhava aqui, para a gente dar continuidade e manutenção nos sistemas que existiam. Então, daí a partir daí de 98 eu entro como técnico. Sim. Né? Viro analista de sistemas, me formo, tudo mais, passo para fazer parte de gestão e nesse turbilhão todo que foi a crescente da Luft, entrando em vários negócios, né? A gente começou lá atrás com agro, passa por e-commerce é recente, mas e-commerce é novo. Varejo, grandes volumes, food service, a gente operou em vários segmentos. Então passei por todas, tive esse aprendizado em vários nichos de mercado que a gente trabalhou, até chegar em 2015, onde eu me tornei o diretor de tecnologia, que em alguns lugares chamam de CIO, né, do grupo como um todo. Que legal. Né? Então, assim, são várias... Foi um crescimento bem lastreado dentro das próprias... da curva de crescimento da própria Luft e entradas em vários mercados, então a gente pode aprender muita coisa. Muito legal, história longa. Muita tecnologia. É a história de 30 anos em 30 segundos aí. Ótimo, excelente. E você, Aline, conta pra gente, o que você já aprontou por aí, o que você já fez por aí, como é que você chegou aqui? Eu cheguei aqui justamente por causa da IA, já trabalhava com inteligência antes, né? Para startups, e aí eu vim parar aqui em 2021 para fazer uma otimização de coleta, né? E aí, né, num determinado dia, né, o Oliveira veio falar comigo, eu estava open to work, ele falou assim, por que você não vem trabalhar com a gente em 2024? E aí eu assumi esse, né, cargo aqui de Head de IA com o maior prazer. Mas você já fala de IA há muito tempo já? Já, eu trabalho com IA
pelo menos aí uns 10 anos, desde do meu doutorado, né, que a gente já trabalhava com IA dentro do doutorado, aí já é 2006, né, então de lá para cá, IA participa da minha vida naturalmente. E ela foi estourar agora, né, recente, é um assunto super recente, super 2023, atual, né? Do jeito que a gente conhece agora, aí, né, assim, essa loucura aí da IA generativa e tal, mas já tem há muito tempo, já passou por alguns invernos aí, né, de ficar adormecido. Ficou popular agora, então, né? Sim. Ou seja, a gente já vem falando disso. Bom, em 98 você já estava programando. Sim, um dos primeiros sistemas que a gente desenvolveu aqui na Luft foi um tracking, porque a gente tinha já, desde 93, a Luft foi a pioneira em ter 100% da frota rastreada via satélite. Legal. Né? Então, você imagina, de 93 até 98, quando eu entrei, 99, já tinha o que a gente já não tinha de dados coletados, de informação de onde o caminhão passou, por onde passou, por não passou. Né? Tudo está rastreado, né? E até um dia o Luciano chegou, eu não esqueço esse dia, ele chegou com uma caixinha de um software, que você vai lembrar, mas a maioria das pessoas não vão lembrar, que chamava Guia 4 Rodas. Guia 4 Rodas, né? Ele tinha um software lá com o mapa do Brasil e tinha um ponto. Eles fizeram uma parceria com os hotéis. E a gente andava com os cadernos no porta-luva do carro aqui, né? Várias folhas. Então essa já era a versão digitalizada. É verdade. E eles fizeram umas parcerias, colocaram hotéis e tudo mais, você podia fazer uns roteiros com Guia 4 Rodas do software. E ele chegou lá e falou, cara, eu não sei para que serve, mas dá uma estudada nisso aí, porque eu acho que a gente vai usar isso para alguma coisa. Em 99, a gente pegou todas essas informações que a gente tinha de posicionamento, geoposicionamento, onde estava, e desenvolveu um tracking pela internet, onde o nosso cliente conseguia ver exatamente onde estava o caminhão. Foi um negócio revolucionário. A internet comercialmente, a internet tinha 4 anos. Super recente. Não tinha aplicações assim, né? Era muito mais acadêmica. Então, assim, já era um negócio revolucionário e saiu dessas coisas, assim, né? De, cara, vamos ver, dá para fazer alguma coisa com isso daqui. E foi, como referência, né? O que é isso daí? Isso daí é um Google Maps, né? Como referência, o Google Maps foi inventado em 2004. E você já 2005. usou? E você já estava usando? E a gente desenvolveu o nosso. Então, se a gente tivesse focado mais no software e menos na logística, talvez hoje a gente estaria em outro lugar hoje. Ele também, né? Porque era ele que estava bancando tudo isso. Gustavo, aproveitando então que você está falando dessa revolução, acho que um pouco dessa história e tal, a parte de tecnologia dentro do nosso setor, da nossa empresa, ela passou por uma revolução, né? Hoje ela é super importante, ela se tornou um pilar. Hoje pode-se considerar que não é um setor. Tecnologia não é algo que a gente... Sim. Hoje é um pilar estratégico dentro da companhia. Como é que foi isso? Cara, eu costumo dizer que a gente de fato passou até esse boom da IA. Foi suporte um dia, né? Foi. Era exatamente isso. Era um apêndice que ajudava a área principal. Hoje, para mim, assim, antes do boom da IA, todo mundo falava em transformação digital. Transformação digital, perfeito. Transformação digital. Frase da moda. Né? Para mim, a verdadeira transformação digital, a gente passou por ela nesse sentido, que foi tirar a tecnologia de uma área de suporte, de uma área de apoio, sim, de uma área que era vista como custo apenas. É verdade. Né, para ser algo que em determinado momento ela foi um apoio, ela deixou de ser só olhada como asset ali, como qual é o ROI disso daqui, né? Tanto que a maioria das áreas de tecnologia em determinado momento elas ficavam abaixo do CFO. Verdade. Né? A gente tem uma terceira onda que ela sai do CFO e passa para baixo do COO, onde, cara, é parceiro, vamos fazer acontecer. E vai ajudar a solucionar. E para mim o último passo que ela sai debaixo do COO e ela vai para baixo do CEO. Então assim, a área de tecnologia ela está diretamente ligada no CEO com a visão estratégica. Então ela passou exatamente como você falou, ela deixou de ser suporte, ela deixou de ser parceira para ela estar embaixo do CEO e ela virar enabler, né? E isso caminha vai colidir com a revolução da IA,
né? Porque você tem a tecnologia hoje viabilizando novos negócios, novos projetos, né? Deixando de ser uma área de suporte. Então a gente passou por esse trilho todo, assim, com sucesso, eu diria. E nessa transformação toda a IA vem surgindo, você já participando disso, né? Que você contou um pouco da tua história aqui. Na tua visão, Aline, como é que é o papel da inteligência artificial nesse processo de transformação? Como é que isso tudo acoplou e como é que isso agora tem trazido os benefícios, não só para a Luft, como para toda a logística, né? E como é que isso está ajudando o nosso consumidor final? Porque o nosso papel, a gente trabalha para atender o consumidor final, chegar com as mercadorias no horário certo, com a quantidade certa. Como é que a inteligência artificial ajudou essa transformação e está ajudando a logística? A IA, no começo, né, era muito mais acadêmica, o acadêmico do real era muito distante. Então, quando a IA, né, trouxe essa parte generativa, os supercomputadores começaram a surgir, então toda aquela dificuldade, né? Em 98 eu estava começando a faculdade e aí eu lembro que a gente estava trabalhando. Olha a dica, gostou dessa? Eu tenho 21 anos, eu trabalho com tecnologia. Gostou dessa? Em 98 a gente já falava, né, com a professora de inteligência artificial. A gente estava trabalhando com reconhecimento de voz, de linguagem natural. Eu falei assim, professora, não sei se a gente vai conseguir trabalhar com isso, porque o processamento é muito pesado, a gente não tem máquina aqui na faculdade para trabalhar com isso. Então, a gente vai acabar, né, num beco sem saída, porque a gente não tem capacidade de processamento, né? Então, a gente ficou travado ali, porque não tinha processamento suficiente, é só em grandes centros, né, aqui em Campinas, que tinha computador suficiente. E pensar hoje que todo mundo tem acesso a IA, né? Então, essa revolução tecnológica dos processadores, então trouxe a IA popular, onde agora a IA deixa de ser uma coisa acadêmica, né, teórica, e ela é uma coisa real e tangível para qualquer pessoa. Se tornou um aplicativo, né? Sim. Hoje em dia, né, qualquer coisa. Sim. Os aplicativos já estão acoplados com a inteligência artificial e já fazendo associação. É impressionante, né, o que está acontecendo. Sim, nesses últimos 20 e tantos anos, muita coisa mudou. Então, é o que a Aline falou. Eu acho que o que tem várias etapas para a gente chegar aqui hoje, né? Uma delas foi o alto poder de processamento, alto poder de armazenamento, né, a um baixo custo. Né, o que as big techs de cloud fizeram. Então, assim, cara, você precisa processar isso, que é o que ela falou lá na faculdade, eu não conseguia. Né, agora eu consigo. Né, isso veio com o boom das startups também, porque o cara também não conseguia fazer o que o acadêmico não conseguia. O cara agora, ele consegue. Eu não preciso comprar um servidor físico, um negócio assim, para eu testar a minha ideia e para viabilizar. Então, é uma revolução por completo. Eu acho que a IA é a ponta. Né? Não sei o que vem para frente. Mas a IA é a ponta de várias coisas que vieram acontecendo que foram viabilizando isso, né? Viabilizando que a IA ficasse popular, porque ela era basicamente teórica. Agora não, ela é prática e acessível para qualquer pessoa. Mundo. Então, assim, a IA hoje em dia, ela não, e vai ser para frente, não é uma coisa de estudar, e sim natural. Como é, né? Já para muitas pessoas, é natural no dia a dia. Então, ela basicamente vai virar uma ferramenta, né? Como lá antigamente, né, quando eu comparo a IA com o surgimento da internet. Né? Então, no começo, a gente teve que aprender algumas coisas de como trabalha com a internet, né? As conexões era uma coisa mais complicada e foi ficando mais fácil. Hoje em dia, né, os jovens nem sabem como que foi. Pois é. Né? A internet, eles acham que já existe. Podemos né? fazer aqueles comparativos, assim, houve a Revolução Industrial, a chegada da internet. Você acha que a IA vai gerar um outro capítulo com essa magnitude toda? Sim. A gente vai ter que aprender a como usar a IA. Eu escutei alguns estudos e alguns debates aí que a tecnologia, a gente ainda não sabe a real capacidade que a inteligência artificial tem. É isso? É isso? Ou seja, nós estamos... Um exemplo que eu escutei outro dia numa apresentação foi o seguinte: o dia que inventaram energia elétrica, mas o pessoal começou a falar, mas tá, e aí, o que eu faço com isso agora, né? Sim.
E aí as pessoas começaram então a gerar uma série de negócios, e hoje em dia a gente não vive sem energia elétrica. Né? Então eu acho que nós vamos aprender ainda a conviver com ela. E aí muita coisa vai sair disso. É isso que vai acontecer. Isso, porque a IA vai ser natural, ela vai fazer parte da nossa vida como a internet, a luz e todas as outras coisas. E ela é uma revolução que não tem como voltar, como a internet não volta atrás. Não volta atrás. Tem mais Eu acho que ela é maior do que a internet, do impacto que a internet trouxe. A internet mudou muita tudo. coisa. Mudou tudo. Mas eu acho que a IA, aí a gente pode entrar para um campo filosófico que não é o... Não é foda aqui, mas... mas eu acho que ela é maior do que a revolução que a IA pode causar. E não é nada alarmista, botar pânico em ninguém, nada disso. Mas assim, o tamanho da revolução que ela pode causar, para mim, acho que ela tá mais do que estava a internet. Ela vai mudar um paradigma, né? Ela vai ser um novo paradigma, vai trazer uma nova mentalidade. Uma coisa que a gente ainda não sabe. Porque tudo aquilo que a gente via, né, de ficção, da nossa época, assim, o Jetson, né? Aqueles desenhos, né, que eram super inovadores. Dos Jetsons que a gente achava impossível, voador, né? Que a gente achava impossível. A gente achava isso impossível, né? A gente achava o máximo ele olhar ali na tela e conversar com o Spacer, né? Mas, nossa, quando a gente vai falar isso, né? A gente achava que era coisa do outro mundo. E hoje em dia é uma realidade. Então a gente não sabe ainda, né? O que vai ser do futuro. O que a gente vai, né? Então a nossa cabeça vai começar a acostumar com a ideia da IA e trazer coisas mais geniais, porque o ser humano é isso. Perfeito. Né? A IA tem o poder e a nossa vida vai ser transformada pela capacidade, genialidade do ser humano de inventar. É isso que vai acontecer. A gente vai ganhar novas asas, digamos assim, para a criação. Perfeito. Excelente. E quando a gente vem agora para o mundo da logística, quais as áreas da logística que mais têm se beneficiado? A logística hoje, quando a gente pensa, o nosso DNA é da logística, a gente está sempre pensando em eficiência, produtividade, sustentabilidade, atendimento do consumidor. Como é que essa tecnologia, essa aplicação de tecnologia, em que áreas que a gente mais está vendo ela estourar e oferecer coisas realmente inovadoras? Você falou praticamente todas. Mas assim, entreguei a resposta. Por exemplo, não tem como a gente não falar de eficiência operacional. É direto a coisa, né? Um dos projetos que a gente utilizou o conhecimento da Aline e de todo um corpo de pessoas lá da USP, né, de Ribeirão, foi para trabalhar num algoritmo de picking por aproximação. Eu lembro disso. Né? Então, assim... Plena pandemia. Uma como é que a gente, gigantesca. Como é que a gente produz 120 mil metros quadrados e nós tendo que comprar um pedido que tivessem 2 produtos, cada um de um lado da sua distribuição. E aí, o que a gente fez? Algoritmo, produtividade, né? Então, assim, a produtividade, para mim, eficiência operacional, né? Eficiência operacional, ela vai ser impactada diretamente. Né? E aí eu já te dei um exemplo, né? A gente já tem algoritmos que fazem isso daí. Então, assim, qual onde que é melhor esse cara fazer o picking daquele produto junto, perto do outro, para ter a rota mais rápida, para ele poder sair, terminar mais rápido, para conseguir pegar outro pedido, para ele poder fazer a separação. E lá a gente conseguiu, né? O estudo inicial era que se a gente fosse para o ano seguinte, se a gente simplesmente fosse fazer o que todo mundo faz, que era o convencional, duplica de tamanho. Primeiro que um armazém não duplica, né? Você não duplica da noite para o dia. Não. Mas a gente precisaria de mais 2 ou 3 armazéns e mais 300% do contingente de pessoas que tinha. Exato. E no ano seguinte a gente conseguiu bater as metas utilizando... Então já tinha inteligência artificial ali. Mais volume, mais pedido no mesmo tempo com menos pessoas. Então, produtividade e eficiência operacional. Perfeito. São coisas diretas aí que a gente está falando. Perfeito. Outra coisa que ela é muito utilizada e que a gente também está utilizando é o atendimento ao cliente, que vai ser super impactado também, que eu vejo dentro da área da logística, né? Com atendimento via WhatsApp, que é o que a gente tem na Luft. Isso é outra. Acho que a questão a questão de sustentabilidade, a gente pode até falar de sustentabilidade a partir do momento que a gente faz roteiros de entrega mais eficientes. Perfeito.
né? No transporte, né? Se eu fiz isso dentro do armazém e eu consigo Por que eu não replicar faço isso isso no transporte, de maneira escalável no mercado, eu na rua. reduzo essa questão de Perfeito. emissão de carbono sem falar de troca da matriz energética da frota. Perfeito. Né? Mesmo porque nosso país tem tensão continental e não dá para falar de colocar carro elétrico. Né? A gente faz entregas aqui na Luft de 10 mil quilômetros, 9 mil, 5 mil, 4 mil quilômetros, com uma autonomia de um carro elétrico de 200 quilômetros. Né? Então, assim, são áreas diversas, né? E outras que a gente, por exemplo, a gente fez um projeto já com IA esse ano, olhando a eficiência da frota, né? A gente fez uma série de clusterização de entrega e a gente já teve de janeiro a setembro 7% de redução do custo total de frete. Em 7 meses. O custo da saída daquele veículo. Perfeito. Né? Então, assim, são áreas que eu acho que são totalmente impactadas pela inteligência artificial e onde tem aplicação. Excelente. E te dei 4 práticas onde a gente está fazendo aqui. Eu vou perguntar para ela agora, Claro. porque a Aline promoveu o concurso de inteligência artificial, né? Recentemente aqui na Luft, foi muito legal, acho que várias áreas envolvidas e a gente trouxe coisa que a gente talvez nem imaginava e a nossa equipe, né? Super jovem, aqueles jovens que já estão trabalhando no dia a dia, trouxeram coisas que a gente nem imaginava, né? Posso só fazer um parênteses, Pode, né, claro, por nisso favor. daí? Porque quando a gente falou de transformação digital, né, a gente não colocou tecnologia na companhia, a gente mudou o mindset das pessoas. Perfeito. Né, para ter um pensamento digital, para ter uma coisa mais voltada. Então, assim, a gente trabalhou muito a questão cultural. Então, essa transformação toda passa por uma mudança cultural. E aí, assim, apoiada, volta um pouquinho lá atrás que eu falei de estar, né, ligado diretamente com o CEO, apoiada pelo CEO máximo da companhia, falando, não, ele fala. eu acredito nisso, vamos investir nisso e esse é o caminho, vamos por aí. Então, assim, é uma coisa que está impregnada. Né? Então, você faz uma transformação digital que tem uma mudança cultural muito grande, forte na companhia, e a ideia desse projeto que a Aline pode falar vem nessa esteira de, né, mudança cultural, vamos implementar e vamos fazer todo mundo ter essa... Aline, aterriza isso que ele está dizendo. Quais as áreas da Luft hoje que a gente consegue enxergar que está usando a inteligência artificial? Qual a melhoria que ela está oferecendo? O que a gente já consegue observar? Interessante que, né, como o Inovadores da Luft, a gente não sabia a extensão da IA dentro da Luft. Tá. Então a gente achava assim, né, departamento jurídico, tributário, a gente não achou que eles fossem utilizar porque não é do dia a dia deles tecnologia em si. Perfeito. Então a gente começou a entender que a Luft, num todo, ela já estava com uma tendência. Agora eles ganharam apoio, viram assim, tudo bem, né? O nosso CEO, ele já quer isso. Perfeito. Então ele trouxe mais energia e estímulo para quem já estava, né? Já estava com a IA. E aí, não só quem já estava, ele quis incluir quem não sabia, né, que existia IA ou que não estava integrado. Então esse processo todo, né, que eu fui convidada para vir para cá, justamente para que a IA fosse distribuída entre todos. Não tem, né? Tanto é que o nosso curso, né, de treinamento IA para todos, o nome é justamente isso. Exatamente essa ideia. É para qualquer um, né? Está aberto para qualquer um, desde que obviamente seja da Luft, claro, né? Para que ele tenha um treinamento mínimo de IA. Porque é aquela coisa, o ser humano que é genial, não é a IA que é genial. Você entra lá no chat GPT, ele não faz nada por você. Né? Você pergunta lá, coisa boba, você responde coisa boba. Agora, se você faz uma que demonstra ser uma pessoa inteligente, pela pergunta que ela faz, né? E ela percebe. E ela percebe e ela vai trazendo para você cada vez respostas mais inteligentes, mais interessantes. Você, opa, não sabia disso. E é a pessoa que vai montando a inteligência da IA. E a gente não sabe onde isso está na companhia. Pode estar em qualquer lugar. Então, eu acho que a grandiosidade, né, do projeto, né, que o Luciano trouxe para cá foi isso. A IA é democratizada para todo mundo. Porque a gente não sabe aonde está o gênio da IA, né, verdadeiro, né? Porque só sabe
né, do negócio, fazer uma sacada genial, quem está vivendo o processo. Quem não está, não sabe como lidar com o cliente, né? Até a gente teve recentemente uma live nossa com o pessoal da torre de controle, que ele desenvolveu um produto para o nosso cliente. Eu falei assim, nossa, que genial. Só ele que está com o cliente sabe aquela necessidade do cliente. Ou seja, eu entendo o dia a dia, Exato. conheço dessa ferramenta que está acessível, acessível, e com um pouco de trabalho ali eu conecto as duas coisas. Exatamente. E traz o quê? Mais qualidade para o nosso cliente. Vou falar por experiência, né? Eu tenho uma série de operações. Eu chego em operação, às vezes, o pessoal me chama para falar o seguinte, olha o controle que eu fiz. Seja para gerar uma informação, porque a informação está ali, e a inteligência artificial está trabalhando esse número e gerando análises diversas, super rápido, online e assim por diante. Tem área minha que está gerando tabela, proposta, resultado, cobrança, e são meninos que eu não imaginava que eles trabalhassem com tanta facilidade, tá? Mas isso tem a ver com o que a gente estava falando o acesso da tecnologia, né? Popularizou, né? É igual tá aí para todo mundo, né? É igual o cara quem lá tiver interesse chega, né? É isso. Para mim, assim, essa relação, ela pode ser a mesma relação do acadêmico lá que tinha a ideia, mas não tinha ferramenta para processar. Não tinha capacidade de processar, depois veio a capacidade de processamento. Aí vem os empreendedores, que o cara falou assim, cara, se dá para fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, e cria um monte de empresa. E o que eu acho que a gente está fazendo dentro da Luft agora é exatamente democratizar o acesso, que é assim, cara, tem a ferramenta, tem isso, tem o conhecimento, se desenvolve. Né? E aí o cara olha aqui e fala, pô, mas dá para fazer isso aqui, dá para fazer aquilo, dá para eu melhorar meu tempo aqui, dá para eu pegar um bid e botar para analisar em 5 minutos uma coisa que eu demorava para fazer 20 dias para ler uma RFQ. Perfeito. E tudo mais, né? Então eu acho que assim, é a democratização do acesso, eu acho que é a grande sacada desse projeto. Tem algum projeto recente que você lembra que foi aplicado e a gente colheu um benefício incrível? Sim, a gente teve a Aline citou alguns aí, a gente teve um da área fiscal, pessoal de fiscal, desenvolveu, tinha um processo lá que poderia demorar até uma semana para ser concluído, para emissão de nota, um tipo específico lá de nota fiscal, com análise, porque aí tem que passar, alguém analisa, olha, vê, a alíquota está certo, o produto está certo, olha, tal. Enquanto isso, a vida está passando. Está seguindo. Né? Ela fez uma automação utilizando o IA que está fazendo isso sozinho. E né, o input quem deu foi ela. Então, assim, a base de dados que a IA está usando é uma base conhecida dela, não é uma coisa que vai inventar, né? E resolvendo. Então, o próximo passo nosso agora está sendo integrar isso que ela desenvolveu de maneira pessoal ali, né, dentro dos sistemas para que o sistema faça isso de maneira automática. A outra direta é essa que eu falei de clusterização. Esse é um projeto que a gente vem trabalhando há muito tempo já, né, porque na nossa divisão de transporte é muito grande o custo, é diesel, cara, são muitos custos, né? Perfeito. Então, se a gente conseguiu otimizar e tem um ganho aí de 7% a 8% eficiente já. Conta pra gente, a gente não está falando aqui, mas eu vou pedir. Conta aquele caso que nós estamos utilizando tecnologia, acho que não está diretamente ligado a IA, mas tem tecnologia que está ajudando a fazer contagem de inventário. Esse é um outro negócio legal, né? Porque a gente tem um custo alto para fazer inventário. Super, né? Contar um centro de distribuição com milhares de posições é grande. Milhares de posições, então você precisa gastar dinheiro para ter equipamento suficiente para poder contar num prazo No método tradicional você tem 2 caminhos, né? Ou você traz o produto, conta e devolve, ou você sobe e conta ele lá em cima. Isso. E o melhor, é óbvio, é subir e contar lá em cima, mas subir e contar lá em cima é mais caro. Perfeito. Você concorda, né? Você precisa de equipamento para isso. Você precisa de equipamento, segurança, uma série de coisas. Agora, para fazer isso e percorrer um CD com milhares de posições, quanto tempo demora isso no método tradicional? Dias. Eu diria no mínimo uma semana. Num dias, né? Dentro do modelo que a gente viu. Perfeito. Lá, uma semana. Tradicional. De uma semana a 10 dias para contar. A gente fez a contagem em 1 hora, não foi?
Vamos sair. Aí, a contagem em si. Aí tem as análises e tudo mais. A gente utilizou drones para fazer as contagens dos endereços, validar, fazer o pré-inventário, né? E aí é legal porque os nossos o pessoal de inventário, ele é treinado a pilotar drone. Então ele tinha ali uma questão, o trabalho dele se transforma, né? Ele ia lá subir, contar e anotar. Agora ele pilota um drone que vai contando ali e tal. É melhor para todo mundo, é melhor para ele, é melhor para a gente, e é melhor, mais eficiente. Ganha, e o cliente que não fica com a operação parada em contagem. Então, assim, são coisas muito que... legal. Esse é um tipo da coisa que a gente fala, que a gente gosta aqui na Luft, de inovação na prática, né? Não é a tecnologia pela tecnologia. A gente estuda drone, a gente já fez coisas com drones há 10 anos. Mas, efetivamente, você não faz uma entrega de drone na rua. Né? Você tem regulação da Anatel, você não pode usar, mas você não pode simplesmente... Não é simples assim, né? O drone sai voando e vai entregar. Uma caixa. Mas, pô, no indoor a gente pode, eu não tenho Anatel, não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Então, assim, é aí onde é a tecnologia na prática. Perfeito. Não pelo hype, pela praticidade da coisa. Cara, Perfeito. Isso aqui tem retorno. Né? Isso aqui tem retorno. Ou tem custo financeiro, ou alguma coisa melhora a minha vida ali, né? Ganho de produtividade, eficiência. Então, assim, incrível. Os projetos estão todos nessa linha. E a gente tem buscado essas possibilidades, sabe? Aline, eu vou fazer uma pergunta. Aquilo que a gente achava que era impossível, né? Alguns anos atrás, como o desenho dos Jetsons, né? Que você comentou agora há pouco, né? Você olhava e falava assim, cara, impossível um negócio desse. Eu ponho um negócio dentro de uma caixinha, fecho a porta e ele sai quente. Né? O desenho dos Jetsons, naquela época não existia o micro-ondas, a gente, né, assistia aquilo até que ele virou uma realidade. Tem alguma coisa que você está vendo na Luft ou na área de logística que até então era impossível, você fala, isso está acontecendo e a gente está conseguindo entregar? Olha que interessante. É um caso mais simples, né, para a gente poder entender como que as coisas estão progredindo. Sabe aquele ditado popular, o olho do dono que engorda o boi? Sim. Por que o olho do dono engorda o boi? Porque ele está observando os hábitos do boi, está monitorando e por isso que ele ajusta e faz o bichinho crescer. A mesma coisa está acontecendo na Luft em diversas áreas, coisas que a gente não monitorava. Então, você concorda que se não monitora, a gente não tem como otimizar. Perfeito. Então, o que acontece? Já dizia o Jack Welch, né? Se eu não monitoro, se eu não gerencio, eu não consigo... Não consegue melhorar, não consegue escalar. Então, o que está acontecendo? Diversas áreas que a gente não observava antes, a gente observa, a gente está guardando os dados e está trazendo estatísticas. Então, a gente está conseguindo mais prever e até coisas que a gente não sabia que estavam acontecendo, a gente consegue ver. Então, hoje a gente está começando cada vez mais a ter controle dos processos, né? Então, e isso a gente nem sabia, né? Que eram coisas que a gente não sabia, porque antigamente as coisas eram no papel, eram fotos, e que às vezes a pessoa nem dava muita bola, né? Porque era procedural. Mas aí quando fez o processo, né, de automação, aí a gente pensou, peraí, esses dados aqui tem coisa mais interessante. Por quê? Eles não estão fazendo no papel, então eles sobra tempo. Aí você, vamos olhar para esses dados? Então eles estão trazendo informações importantes que otimiza o processo do dia a dia. Então, assim, é aquela coisa, várias partes, né, entrando num consenso, né, sendo ajustadas, então você imagina o que vai virar, né, no futuro. Hoje, mesmo lá no Rio Grande do Sul, né, eles estão fazendo várias análises, né, agora a gente está com uma grande concentração de dados com a equipe do Rio Grande do Sul, que tinha análises que a gente não tinha. Que era impossível fazer. Né? A gente nem sabia, né, realmente qual era o valor. Aquela coisa, né, faz o orçamento financeiro de casa. Né? Não, eu acho que é mais ou menos assim. Se você não põe na planilha, você não tem controle do financeiro da casa. Perfeito. É a mesma coisa com a companhia. A gente agora tem controle de pequenos ajustes, que é o que vai fazer a diferença, né, no diferencial competitivo. Excelente. Eu acho que uma coisa que, você perguntando, me veio à cabeça e a Aline falando, eu acho que ainda tem uma questão de analytics, que vai... revolucionar. Porque eu fico imaginando assim, imagina um dia que a gente não está distante, não estamos fazendo, mas não está distante, de você pegar
a posição de estoque de determinado produto em São Paulo, misturar com o trajeto do veículo, sabe assim, pegar E você já avisar dados que não tem nada a ver, aparentemente, que não tem nada a ver um com o outro, de você pegar, jogar tudo num liquidificador e, cara, o que sai daqui? E aí falar, porra, saiu uma empresa... Vamos criar em cima disso? Estou pensando aqui agora, tá? Você falou isso aqui. O Waze não tem aquele negócio, assim, ó, se você quiser chegar na sua casa, sai agora. Sim. Porque ele já sabe o trânsito. Sim. Imagina um planejamento de demanda. Se você quiser vender esse produto lá no Nordeste, Sim. sai com ele hoje. Sim. Ou sai com ele até amanhã, porque pelo tempo de deslocamento e pelo giro de venda que está tendo esse produto lá no Nordeste, ele vai acabar em 3 dias. E se você não chegar em 3 dias, ele vai ter ruptura. Você imagina no Olha que legal. Você imagina no agro, que hoje a gente tem Tudo isso. aonde que está posicionado. Como que a indústria posiciona os produtos hoje? Eu não sei, porque quem posiciona o produto é a claro, indústria. a indústria. Né? Mas como que ela posiciona o produto? A gente tem uma porrada de CDs espalhados pelo Brasil com produtos da indústria. Aqui está chovendo, ali não, aqui vai chover, aqui não choveu. Historicamente, esse mês, nesse lugar chove, naquele não chove. Historicamente, a cada 5 anos tem uma praga XYZ que aparece. Imagina isso tudo. Eu acho que essa área de analytics, assim, eu acho... Sim. Muito legal. E aí, como a gente não consegue muito entrar na questão do planejamento da indústria, mas no nosso a gente consegue. Então, Exato. O que a gente conseguir ir tratando e tendo de discover, eu acho que vai ser bastante benéfico ali para frente. Muito legal. A gente está falando bastante de mercados, né? A gente é capaz de passar a tarde inteira aqui falando de um monte de coisa. Trazendo para a Luft, olhando isso tudo, puxando um pouco da sua história, o que está vindo por aí, o que mais te inspira nessa transformação toda que é a Luft? Porque a Luft é o que a gente acabou de falar. O Luciano Luft é um cara muito presente, ele incentiva a inovação, ele quer que a gente faça, participe, faz campanha, premia, tudo mais. O que te inspira em você na frente de tecnologia da Luft? O que mais te inspira estar numa empresa dessa com tudo isso que nós estamos falando que está por vir? Cara, eu acho que assim, é a aplicação da tecnologia, não pela tecnologia, por um propósito. E aí não é um propósito, mas é o propósito da empresa. A empresa tem um propósito, né? Que sempre foi atender bem os nossos clientes e tudo mais. Mas eu acho que é utilizar todas essas ferramentas que a gente tem disponível, mais esse modelo de pensamento digital mais moderno, né? Moderno não, mas atual, porque o mundo se transformou, né? Mas é usar dessa transformação digital toda que a gente fez e ver a popularização da tecnologia dentro da empresa, vendo que as pessoas não têm mais medo da tecnologia. Eu lembro a primeira vez que primeiro WMS que a gente implementou quando a gente deu o coletor, que a gente também foi pioneiro, foi um dos primeiros a ter lá atrás isso, quando a gente deu um coletor na mão do separador, que falou, você não vai mais separar com papel, você vai olhar aqui e vai separar. Ele tinha medo daquilo ali. Sim, era né? Então, ver que a gente está conseguindo, através dessa conscientização dos inovadores da Luft, da academia Luft, incentiva, o teu time fez, você deu exemplos aqui, está fazendo, o outro está fazendo, o outro ali está fazendo, vamos consolidar isso. Essa popularização da tecnologia sem medo em prol de um benefício maior, que é o propósito da empresa de a gente conseguir atender melhor os clientes. Então isso que me inspira, que me move. Isso muito legal. É mais filosófico, mas eu acho que tem muito de tudo isso dentro dessa situação. Entendeu? Boa, excelente. Aline, eu vou fazer uma pergunta agora que ele acabou de tocar num tema que eu acho que é super importante, eu acho que é importante passar essa mensagem, né? A gente vê o quanto a inteligência artificial está chegando e o quanto ela está mudando a dinâmica de uma série de profissões, inclusive. Pessoas que faziam aquilo já não precisam mais fazer porque a inteligência faz, ela começa a substituir. Olhando por esse âmbito mais humano, tá? O que você falaria? Quais são os recados? E contextualiza um pouco se a inteligência artificial vai substituir as pessoas no papel. A inteligência artificial, como é que ela vai ficar e como é que ela vai conviver? As pessoas precisam se preocupar? Não precisam se preocupar? Ela vai substituir o ser humano? Ela não vai substituir? Dá uma
fechada nesse assunto pra gente, pra acalmar quem tá aí assistindo e falando, cara, daqui a pouco eu não sei o que eu vou fazer da vida porque a IA vai fazer tudo pra mim. Mas fala um pouco pra gente. Não é para ter medo da IA. A IA é uma ferramenta, né? Lembra lá quando veio o telefone, né? Os pais, né? Hoje os avós, não queriam usar o celular com tela, com touch. Era complicadíssimo ensinar eles a trabalhar com touch, né? Aplicativo, né? Eles eram de digitar. Então, aí aplicativo no celular foi, né? Fazer minha mãe usar o internet banking. Imagina, foi aquela loucura, né? Usar a internet banking. E a IA vai ser assim. São coisas, né? Ninguém usa mais o telefone discado. Né? Então, a gente nem tem mais tem sinal. Tem gente que nem sabe o que é o termo telefone discado. Sim, tá. Os jovenzinhos aí, vocês não sabem. Era um frangão, assim, né? O frangão, né? São os telefones antigos que vocês veem em imagens antigas, né? Então, assim, é natural, né? Como várias profissões antigas não existem mais, né? Agora, novas profissões, 92 milhões, parece, né? De novas vagas vão surgir. E a gente se adapta, né? A gente evolui. Uma coisa que, assim, a gente tem que entender que não dá pra gente querer ficar na época do telefone com fio, né? Sim. Então, a mesma coisa, a gente tem que sempre entender que todo ser humano é uma evolução contínua. Nós temos que buscar evoluir, acompanhar, né? Não dá pra eu ficar querendo... Hoje em dia, né, pegar uma fita cassete e entrar aqui e querer ver uma fita cassete, né? Para quem sabe que é uma fita cassete, né? Não tem lugar nenhum para ouvir isso, né? Não tem nem mais aqueles aparelho, vídeo tinha cassete. Um iPod era, não era? Era iPod, né? Que a gente tinha, iPod Shuffle, né? Que a gente ouvia, não era Spotify, ainda não tinha. Então, assim, não tem a gente querer ficar ouvindo, não, a gente ouve Spotify e vai embora, né? E outros também que tem. Então, assim, a IA é assim também. É uma tecnologia que a gente vai se adaptar. A inteligência humana é que vai, a sua própria inteligência, o conhecimento do dia a dia, é o que vai tornar a IA inteligente. A IA não é inteligente por si só. Então, a experiência humana, quem não tem experiência de conversar com o pai e com a mãe, né? Tipo assim, nossa, eu aprendi muito com meu pai, aprendi muito com a minha mãe, né? É a mesma coisa aqui, né? Cada hora que eu converso com um de vocês, eu aprendo mais um pouco. Por quê? É isso que transforma, por exemplo, que a gente estava falando, né, um pouco mais cedo nos bastidores aqui. Ninguém faz o negócio da Luft como a Luft. Perfeito. É o jeito Luft de trabalhar, né? Então não tem como outra empresa ser igual a Luft, né? Só quem está dentro da Luft também sabe trabalhar do jeito do Luft, né? Que aí vou pegar um gancho do que você perguntou pro Gustavo, né? Por que eu gosto de estar na Luft? Porque eu gosto de trabalhar. Porque a gente não trabalha num lugar que a gente não gosta. Que a gente não se sente à vontade. Poxa, eu nem podia falar isso, né? Eu ia ser masoquista. Não é? A pessoa fica quase 30 anos. Quase 30 anos aí já. Fica, né, num lugar que não gosta. E aí, eu trago um pouco eu vi esses 2 dias atrás que a Ellie K. Miller, né, que é Top Voice, né, de IA, ela trouxe um negócio muito interessante. Ela falou assim, não entre num projeto de IA, né? Porque como para ela IA é tomar um café, né? Não entre num projeto de IA se isso fere seus princípios, né? Se isso fere algum princípio, algum valor seu, porque você não vai dar conta de levar o projeto, né? E o legal daqui é que nos meus princípios, meus valores, né? Que a Luft valoriza muito o ser humano. Por isso que ela deu IA para todo mundo. Sim. Né? Se não tivesse nem aí, saía demitindo e pronto. Não foi isso que ele fez. Né? Ele trouxe uma pessoa só para ensinar todo mundo. Né? Eu já comecei a achar interessante. Fora que é uma empresa familiar. Eu, particularmente, valorizo muito a família. Né? A gente sente esse clima familiar dentro da empresa. Então, assim, não é só a empresa. São os valores que a empresa carrega. Né? E isso reflete também no jeito que ela trabalha. Perfeito. Né? Então, a Luft, ela valoriza o cliente por quê? Porque ela tem esse senso de família. O cliente acaba virando nossa família, né? Todo dia lá, né? Somos uma família. Não é? A gente acaba virando uma família. A gente convive mais aqui do que dentro de casa. Né? Então, como tem os valores, princípios, né? Iguais, então isso faz com que a gente evolua mais. Então, a IA vem para isso, né? Trazer
essa tecnologia, mas a expertise é de cada um, então não precisa ter medo. Vai em cara mesmo, né? As meninas aqui que não são muito da área de tecnologia estão colocando a cara para aprender Python, gente. Python é linguagem de programação. Que legal. As meninas aqui que são, né, de áreas afins, assim, né, que não é de tecnologia em si, estão aprendendo Python. E todo dia, tá? Eu mando tarefa todo dia para elas. E elas lá, ó, fazendo a tarefinha ali, mandando, né? E não é da área. Que legal. Entendeu? E é isso que é muito valorizado aqui na empresa, né? Sim, essa evolução contínua, mesmo você não sendo da área. Para mim sempre foi isso, de assim, lifelong learning, né? A vida inteira continua estudando, cara. Continua estudando coisas diferentes, né? E eu acho assim, eu dei um exemplo no meio da nossa conversa, que foi da pergunta que você fez agora. Foi sem querer lá, mas assim, o nosso operador o nosso cara que vai contar inventário, ele vai ter uma profissão nova que vai ser pilotar drone. Pois é. Né? Então, assim, adaptam, né? Vão ter algumas mudanças, assim, né? Não vai, acho que não é para ter medo, tudo mudou. É isso. Em todas as revoluções que a gente atualize, falou, né? Se mantém atualizado. Que o legal. Máximo que der. Muito bom, acho que encerramos da melhor forma possível, né? Falando um pouco de família, né? A família Luft, que a gente está aqui trabalhando há tanto tempo. Então, muito legal falar de tecnologia, de inovação. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Prazer recebê-los aqui. Prazer é meu. Tá? Muito obrigado mesmo. Prazer, e até a próxima. Convite. Tá? Até. Você que gostou, compartilha, curte, assina o nosso canal, nos segue. E é isso. Até o próximo Luft Talk, gente. Obrigado, viu? Um abraço.